Diniz, boa noite. Pedro Ramiro da Record aqui. É claro que você vai analisar o jogo, quero te perguntar aqui o que você viu da partida, mas é que a gente ficou até um tempão esperando e houve uma nota do Corinthians dizendo que houve agressão de seguranças do Palmeiras, nota do Palmeiras dizendo que houve agressão de segurança do Corinthians. O que você viu, o que é verdade, a sua versão sobre tudo isso? Primeiramente, boa noite. Na minha versão, eu que cheguei já estava tendo a confusão. Do que eu vi, teve aquele empurra-empurra normal de futebol, que acontece quando tem essas brigas de encontro de túnel, toda hora acontece, né? Tipo de confusão. Podia criar um protocolo para poder já separar, não ter esse encontro, porque é no Maracanã, é aqui, é no Allianz, é em tudo quanto é lugar. Se encontra, os jogadores passam muito próximos um do outro, e esse tipo de empurra-empurra acontece. O que eu vi foi empurra-empurra, até onde eu sei, os próprios seguranças do Palmeiras são meio que amigos dos seguranças do Corinthians, ali não teve nada de agressão física. E pelo que eu fiquei sabendo também dos jogadores, mas eu não vi, os jogadores do Corinthians, não teve nada que alguém bateu em alguém, teve mais a questão de empurrar, tirar da confusão. Em relação ao jogo, que é o que importa, mais do que isso, na minha opinião, mais do que isso, pelo que eu estou sabendo, não teve nada de violência no negócio. Foi uma coisa, essas confusões, como eu disse anteriormente. Em relação ao jogo, eu acho que o Corinthians deu uma clara demonstração da força da equipe, espírito de luta. Um dos jogos que vão ficar marcado, não pelo resultado em si, mas pelo que aconteceu no jogo, pela entrega do time, pela representação que teve da sua torcida. Então, o time hoje e a torcida jogaram no mesmo tom. Quem estava no campo estava lutando, como é o lema da torcida do Corinthians, lutando até o fim, sem parar. E a gente ainda teve, talvez, a chance mais clara do jogo, mesmo com dois jogadores a menos. Então, o time está de parabéns. Aprender com o que aconteceu hoje no sentido positivo, que a gente consegue ser competitivo, até mesmo com 8 jogadores, e aprender também a não ter jogador expulso, porque acaba fazendo muita diferença. Boa noite, Fernando Diniz. Imagino que os companheiros vão fazer perguntas sobre o jogo também, mas queria que você falasse um pouco da situação dos lesionados, né? Você bateu muito na tecla de ponta, do Caio César e do Memphis Depay também, como que eles estão para a sequência do Corinthians aí na temporada. Obrigado. Os dois estão em processo de recuperação. O Memphis, ele fez de tudo para jogar esse jogo, mas não reuniu condições para isso. E o Caio César está no processo de evolução, mas eu não sei te precisar a partir de qual jogo ele vai estar à disposição para mim. Diniz, boa noite. Marco Belo, Rádio TMC. Eu queria que você falasse, por favor, sobre o lance do André, como você viu esse lance, se ele se assemelha ao lance do Alan ou se você acha diferente, e como que você fez taticamente para arrumar o time, porque você prepara o time de um jeito para pegar o Palmeiras e de repente você perde um dos principais jogadores do meio de campo. Como é que você conseguiu arrumar o time depois disso? Então, eu vou ser bem sincero com você, eu não vi o lance na televisão ainda, não vi pela câmera o que aconteceu. Eu não posso te falar se assemelha ao Alan pela minha visão, porque eu não vi, de fato eu não vi. Eu não sei, então eu não posso te responder sobre isso. Em relação à parte tática, a gente tinha uma consistência tática do time para marcar com 2 linhas de 4 hoje, os dois na frente, o Garro e o Yuri. Com a saída do André, a gente ficou com um jogador a menos, a gente preservou a linha de 4, a gente colocou o Garro, que acho que a notícia boa para vocês é que o Garro, ele não precisa jogar só de 10, ou marcar só de 10, ele conseguiu marcar muito bem pelo lado. E eu cheguei aqui faz pouco tempo, mas eu tive algumas conversas já com o Garro. Então ele já jogou em outras posições, tanto na Argentina, na categoria de base, mesmo no profissional. Então hoje ele conseguiu cumprir uma função bem diferente e bem, né? E acho que o time, repito, está de parabéns. E depois, quando teve a segunda expulsão, a gente fez 2 dias de 4. Eu acho que o Yuri é um jogador também que precisa ser exaltado muito, porque ele foi para a função do Garro. E é um jogador muito forte e muito dedicado, que eu queria marcar, mas não queria perder totalmente a chance de tirar o time de trás com um pouco de força. Então, enquanto o Kaique aguentou, preservei ele, mantive no jogo. E aí, quando eu vi que o Kaique tinha
dado tudo, já não estava mais aguentando, eu coloquei o Jesse. E o Yuri é um jogador muito diferente, muito bem dotado fisicamente, que conseguiu cumprir a função tática de marcação e nos lances que a gente teve a oportunidade de sair com um pouco de velocidade, ele conseguiu ajudar. Aqui, Diniz, Rafael Esgreles, Energia 97, tudo bem? 11 contra 11, uma coisa que não acontecia com o Dorival, eram jogadores que ficavam muito distantes um do outro. E o que deu para notar eram jogadores aproximados. Por exemplo, a bola foi para o lado esquerdo, tinham pelo menos 5 jogadores do Corinthians aproximados, e logo depois a bola era invertida da esquerda para a direita para pegar no 1 contra 1. Isso deve acontecer, essa troca de passes, essa associação de um lado do campo e a inversão rápida para pegar no 1 contra 1. Isso deve acontecer ainda mais, porque antes o Corinthians ficava muito espaçado dentro do campo. Isso é o pouco que você conseguiu trabalhar nessa transição da defesa para o ataque? Não, certamente é uma característica do jogo que eu proponho, de aproximação, de inversão e com inversão de corredor. Não necessariamente precisa aproximar sempre para ter inversão de corredor. E o Corinthians, na verdade, vivia um momento de instabilidade, mas esse mesmo Corinthians que teve esse momento ruim, esses 9 jogos sem vencer, foi campeão recentemente de 2 campeonatos, né? E eu tive a oportunidade de jogar contra, era um time bem treinado. Mas é uma tendência da gente jogar de maneira associada e variar o jogo. Hoje a gente saiu jogando curto, saiu jogando longo, saiu com aproximação de um lado, do outro, como você mesmo disse, teve aproximação por dentro no corredor central também. E a gente tem que ir com o tempo que a gente tem, que a gente praticamente não tem tempo. A gente meio que tem que inventar tempo para poder treinar nas condições que está o calendário até a parada da Copa. Mas todo momento que eu tive com eles, eu treinei. Eu treinei no campo, que deu, treinei no vídeo, fui colocando as ideias aos poucos e também fazendo uso de uma manutenção do bom trabalho que deixaram por aqui. Diniz, boa noite. Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes. Atuar com 2 a menos, né, numa parte do jogo com o Palmeiras. Claro que o ideal seria uma vitória, mas é o cartão de visitas que você mostra para o torcedor no primeiro jogo em casa, como treinador do Corinthians, das suas convicções de não abrir mão de um estilo de jogo, mesmo numa adversidade como essa? Eu acho que o que eu nunca abri mão na minha carreira, na minha vida, é a capacidade de lutar. Então, nisso eu acho que a gente se assemelha muito ao que o Corinthians tem de história para contar e daquilo que eu acredito. Jogadores absolutamente hoje heróicos no jogo, na entrega, e é isso que aproxima muito o time da torcida. Depois disso, a gente pode ir fazendo um ajuste cada vez mais na parte tática, mas não tem ajuste na parte tática que supere falta de energia, falta de vontade, falta de espírito de luta. Então, o grande ganho que esse time teve nesses 2 jogos que eu estou aqui é voltar essa capacidade imensa de lutar por cada bola, de ser competitivo, de ter desejo de vencer, desejo de se proteger também para não tomar gol. Porque essa história ela foi parecida com a história do jogo da Argentina também. Lá também o time soube guerrear o tempo todo, sabe que jogar na Argentina é difícil. O time do Platense, embora seja um time menos conhecido que o Boca, o River, o Racing aqui, é um time que ganhou o Campeonato Argentino ano passado. Um time competitivo. E recentemente empataram com o Boca Juniors também. Então é uma equipe muito forte. Então é um resultado importante lá que só foi conseguido pelo espírito de luta que a equipe teve. Diniz, aqui no fundo, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Você já estreia em uma estreia de competição, Libertadores, agora faz o seu primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem também estreia na Copa do Brasil. Que tipo de projeção que vocês estão fazendo para essas 3 competições? As projeções, da minha parte, junto com os jogadores, diretoria, são as melhores. No Brasileiro é subir mais rápido possível dessa situação que a gente se encontra, incômoda, e disputar as outras competições pensando em chegar lá na frente. É o que a gente tem que fazer aqui. O Campeonato Brasileiro é longo, é verdade que assim tem uma distância do primeiro para a gente, mas a gente tem que encarar como encarou hoje o jogo. Encarou
da maneira correta, como se fosse um jogo decisivo que era, com uma final, respeitando toda a história que tem esse clássico. Então é isso que a gente tem que fazer, jogo a jogo, mas encarando as competições sempre de maneira decisiva, com força, com uma mentalidade de poder avançar em todas as frentes. Diniz, aqui, boa noite, Henrique Vilhote, Central do Chimão. Diniz, você já falou um pouquinho sobre a questão do lance do André, que ocorreu hoje, né, que não viu muito do lance, mas eu queria voltar nessa questão abordando por um outro lado. Em menos de um mês, o Corinthians tem 2 jogadores expulsos pela mesma justificativa, gestos obscenos. Tendo em vista isso, que não são lances considerados como lances casuais, lances de jogo, dá para dizer que o psicológico é algo a ser trabalhado nesse elenco do Corinthians? Acho que o psicológico é algo a ser trabalhado em todos os times, porque é parte inerente ao jogo. Aí foi desvio de um comportamento que não é padrão. É muito difícil acontecer essas coisas. Acredito que não vai mais acontecer. O Corinthians e nem com outras equipes. Não é um gesto que acontece de maneira corriqueira. Os jogadores já sabem que já sentiram o baque de ser expulso, o próprio André pediu desculpa, o Mateuzinho também, e é tocar para frente, mas eu acho que isso não é uma questão você trabalhar muito psicologicamente, só uma questão que não pode acontecer, uma coisa muito factual, de certa forma fácil, esse tipo de expulsão em si. Eu acho que esse tipo de expulsão ela não acontece mais por aqui. Diniz, aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você já falou bastante sobre o jogo, queria tocar num outro assunto, né? Ontem acabou movimentando muito a torcida nas redes sociais, a postagem do Memphis, em que ele acaba fazendo comparações sobre sair do clube, ficar no clube, tomar qualquer outro tipo de decisão. Não especificamente sobre isso, queria te ouvir, né? Mas você sabe, vai trabalhar com o Memphis, que é um atleta midiático, você falou sobre ele na sua apresentação também, a vontade de tê-lo. Queria saber se você tem conversas em relação a isso, sobre como manter o Memphis também do lado da torcida. É um cara muito 880, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você quer falar um pouquinho sobre a publicação, mas mais nesse macro também, como lidar com essa parte do Memphis, que é um cara que sempre que faz alguma coisa há uma repercussão gigante, positiva ou negativamente também. Obrigado. Eu sou da parte, gosto muito do Memphis. Gosto como jogador, acho que tem um jogador que tem um tipo de personalidade que faz muito bem para o futebol, um jogador muito espontâneo. E eu vou fazer de tudo aqui para ajudar o Memphis a ele se sentir cada vez mais em casa, mais confortável, com o desejo de ficar no Corinthians, de ficar no Brasil e dar cada vez mais alegria para o torcedor. Diniz, aqui no meio. Bianca Molina, boa noite. Bianca Molina, Canal Gold. Eu vou voltar na pergunta anterior, mas sobre outra ótica. O Memphis ontem na postagem, se tu me permite, vou ler um trechinho, ele escreve: eu insisti para jogar amanhã, mas infelizmente não é possível por causa de alguns erros. Você não pode simplesmente xingar os jogadores porque estamos nos machucando, temos que olhar mais a fundo e fazer perguntas. Não é a primeira vez que o Memphis fica sem condições físicas de estar em campo e se fala sobre ele não estar satisfeito ou com alguns processos ou com alguns profissionais do Corinthians, mas pouco se falou oficialmente a fundo sobre isso, e isso faz com que o torcedor, especialmente, coloque em xeque, né, a capacidade ou desses processos serem bem executados ou dos profissionais fazerem bem alguns trabalhos. Eu queria saber se tu já estás por dentro dessa situação, sabendo que é um cenário já repetido, se trata de processos, se trata de profissionais, se é algo que não é mais realizado no Corinthians e já foi, se é algum profissional que já não está mais no Corinthians, mas já esteve. Enfim, quero saber a tua opinião sobre essa questão da parte física tão comentada. Obrigada. Putz, essa pergunta é difícil de responder, hein? Você falou de muitos profissionais, eu acabei de chegar, mas eu sei que no Corinthians tem grandes profissionais. E sei que o Memphis é um grande profissional. E eu gosto de todo lugar que eu estou de trabalhar e dessa comunicação com o departamento médico do jogador. Eu acho que a gente vai entrar numa linguagem comum para ajudar o Memphis e ajudar os outros jogadores também, mas especificamente nesse caso do Memphis, para deixar esse negócio redondo. A gente tem uma equipe muito qualificada e a gente vai aparar assim, alguma coisa que possa ter tido. Não sei se teve, eu não me aprofundei nesse tema, mas eu já conversei um pouco com o Memphis e eu tenho certeza que a gente vai entrar numa espiral de uma relação harmônica e o Memphis e outros jogadores vão se beneficiar disso. Boa noite, Diniz. Leonardo Rodrigues, da Rádio Coringão.
Gostaria que você falasse sobre a lateral direita. Você acabou perdendo o Mateuzinho expulso e é uma dor de cabeça para os próximos jogos, né? Queria saber como que você vai conduzir isso, tendo em vista que o João Vitor Jacaré foi relacionado por você pela primeira vez, que o técnico Dorival Júnior não teve tantas oportunidades, e também sobre a situação do Pedro Milans, que acaba encaixando porque ele está lesionado, né? Como que você pretende administrar essa disputa por essa vaga no lateral direito? Obrigado. Eu tenho um pouco de tempo, né, para o jogo do fim de semana contra o Vitória. Agora, pensar primeiro no jogo da quarta-feira pela Libertadores e depois pensar nessa questão. Mas a gente tem como resolver isso. Você vai botar um jogador da posição ou você vai fazer alguma improvisação, mas até o jogo do Vitória a gente vai escolher o melhor possível para o Corinthians. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. Muito obrigado aí. Vai, Corinthians. Não deu vitória, mas valeu pelo espírito.